Boa noite, começa agora o ND Especial Saúde. Durante 4 semanas você vai acompanhar assuntos diversos relacionados à saúde e bem-estar. ND Especial Saúde, oferecimento. Doutora Kátia Onofre Libório. Laboratório Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. E pensou urologia, pensou UroSantos. E no nosso programa de hoje eu converso com a pediatra Heloísa Ventura. Nosso assunto, o que a volta às aulas pode representar na saúde da família. Tudo bem, doutora Heloísa? Seja muito bem-vinda ao ND. Como é que vai? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Esse assunto, volta às aulas, é um assunto que está causando uma certa polêmica entre as famílias, entre a comunidade escolar. Ninguém sabe exatamente o que fazer. Cada prefeito das cidades aqui da região está tomando uma medida diferente. A gente tem já algumas cidades aqui, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande, que decidiram que as aulas municipais só retornam ano que vem, ou seja, continuam com essas aulas remotas. Algumas entidades particulares já têm autorização para ter aquele retorno gradativo, retorno do acolhimento, né, dessas atividades escolares, não exatamente das aulas presenciais. Há um grande debate em torno dessa retomada das aulas. Qual que é o seu posicionamento enquanto pediatra, enquanto profissional que lida dia a dia com as crianças e com as famílias? É um assunto bastante difícil, né, Roberta? Porque a gente enfrenta várias realidades. A gente tem visto o impacto da doença um pouco menor nas crianças, mas a gente tem visto outras manifestações. A gente tem visto crianças com grandes alterações na saúde mental, crianças que estão ficando sozinhas em casa, crianças que têm dificuldade, inclusive, até na alimentação. Então, eu acho que esse assunto da volta à escola é um assunto que a gente vai ter que acabar examinando caso a caso, família por família. Na verdade, como a senhora falou, são várias vertentes, né? Não é simplesmente se retorna à escola, às aulas presenciais ou não. Quando a gente fala de uma forma geral, doutora, enquanto sociedade, desse retorno às aulas, onde a gente tem, às vezes, em pesquisas, 80% dos pais não querendo esse retorno presencial nesse momento, e a gente vê bares, restaurantes cheios, a gente teve as praias, né, lotadas nos últimos 2 finais de semana, a cidade estava cheia, as praias apinhadas de gente. Isso não fica meio contraditório quando você vê, por exemplo, uma praia lotada e uma sala de aula vazia? Eu tenho conversado com bastante mães aqui, mães e pais no consultório, e assim, eu vejo que quase 90% não concorda com a volta à escola, não pretende mandar o seu filho. A gente viu nos últimos dias um completo desrespeito, né, à pandemia. Acho que as pessoas pararam de usar máscara, se aglomeraram, e isso vai ter um impacto nos próximos dias. Então, a pandemia não acabou, né, Roberta? Eu acho que a gente tem que, mesmo com os nossos filhos, orientar ainda o distanciamento social, o uso de máscaras, porque a prevenção ainda é o remédio para o coronavírus. Começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, doutora, falando sobre os sintomas nas crianças. As crianças, elas têm uma maior chance de ter esses sintomas mais brandos se a gente for comparar com os adultos. Isso é verdade ou mentira? E é possível que essas crianças sejam em 90% assintomáticas ou o vírus já está mudando o quadro, o cenário vem se modificando? Eu tenho estudado o coronavírus desde que a gente começou a se preparar para a pandemia aqui na nossa região. A gente viu nos primeiros relatos chineses, Roberta, que não existiam casos em crianças. Os trabalhos chineses mostraram poucas crianças acometidas e uma morte de uma adolescente de 13 anos. E não tinha no relato se tinha comorbidade ou não. Então a gente estava acreditando nisso. Lá, quando a pandemia chegou na Europa, nos Estados Unidos, começaram os relatos de crianças doentes. Então, o que a gente tem visto hoje é uma doença mais benigna na criança, sim, não tem comparação do acometimento na criança e do adulto. Mas nós temos tido alguns casos graves, inclusive a síndrome multissistêmica, provavelmente relacionada ao Covid, né? É uma vasculite, talvez parecida com a doença de Kawasaki, que é rara, mas que pode acometer as crianças. Então, a gente tem esse alerta, inclusive, da Sociedade Brasileira de Pediatria.
A gente teve um probleminha na conexão com a doutora, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua o ND Especial Saúde. Não sai daí, é um minutinho. A gente volta já já. O ND Especial Saúde está de volta. Nosso assunto de hoje, o que as voltas às aulas pode representar para as crianças e para os seus familiares. E sobre esse assunto, eu estou conversando com a pediatra, a doutora Heloísa Ventura. Doutora, no bloco anterior a gente teve uma queda da internet, mas só para a gente continuar o que a gente estava falando, a gente estava mencionando a questão das crianças terem sintomas mais brandos, algumas serem assintomáticas, mas tem aquelas crianças que têm as comorbidades, né? Isso mesmo. A gente tem visto a maior parte das crianças com sintomas mais leves. Eu tenho visto muita criança com o pai e a mãe sintomáticos, avós muito sintomáticos, e as crianças às vezes com o nariz entupido, uma tosse, ou às vezes sem nada mesmo, nem febre. Mas a Sociedade de Pediatria, ela já lançou o alerta para os pediatras para ficarem atentos à síndrome inflamatória multissistêmica, provavelmente relacionada ao Covid, que é uma doença muito parecida com uma vasculite, né, com a doença de Kawasaki, mas que pode levar aí a um choque e alguns casos de óbitos, como foram relatados aí na Itália, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Quais são os sintomas dessa doença? Essa doença, a doença de Kawasaki é uma doença que a gente já conhece, né? Ela é uma vasculite e ela costuma acometer crianças pequenas. Então, depois de um quadro viral, essa criança começava com febre, alterações de pele, conjuntivite, lesões na boca. E o grande problema é que, se não tratada, 20% dessas crianças evoluíam com aneurismas nas artérias coronárias, que irrigam o coração. No Covid, a gente tem visto uma doença muito parecida. Inclusive, o tratamento que a gente utiliza é o tratamento que a gente já utilizava na doença de Kawasaki. Mas a gente tem visto crianças maiores, geralmente são meninos, uma idade média de mais ou menos de 10 a 11 anos, tem uma febre prolongada. Essa doença parece ser tardia à infecção do Covid. Então, essa criança tem um quadro de Covid ou é assintomático, e depois de 2 a 3 semanas, ela começa com uma febre alta, acima de 38,5, 39, uma febre com pouca resposta ali ao antitérmico, conjuntivite, lesões na boca e lesões na pele. E a gente tem visto o acometimento cardíaco mais frequente nessas crianças do que na própria doença de Kawasaki. Então, é um alerta. E essas crianças costumam também ter muita dor abdominal. Inclusive, a Sociedade de Cirurgia Pediátrica também tem avisado os cirurgiões infantis para olharem com mais cuidado crianças que têm febre alta e dor abdominal, que pode ser o primeiro sintoma dessa doença, que precisa do tratamento o mais precoce possível. Agora, a abertura das escolas, a senhora acredita que possa favorecer ainda mais isso? E aí eu pergunto também o seguinte, se a gente está falando de crianças assintomáticas para a Covid-19, não quer dizer que elas não transmitam. Isso. O que a gente tem de trabalhos hoje mostram que crianças acima de 10, 11 anos, elas já transmitem como os adultos. As crianças menores, elas não estão sendo tão sintomáticas, mas elas têm a capacidade de transmitir também. É bastante polêmico a volta da escola, Roberta, porque a gente tem visto o outro lado, né? Às vezes crianças pequenas têm perdido muito da socialização, né? Eu que atendo bastante criança pequena, eu tenho visto relatos dos pais de crianças que não querem mais brincar, que só querem ficar no celular. A dependência de tela alterou bastante, né? A escola, além da parte didática, a escola é muito importante, né? Ensinar a brincar, o relacionamento com outro ser humano. A gente tem perdido muito isso na pandemia. Então, existe toda essa preparação. Eu acredito que mesmo se voltar à escola, vai voltar com um número muito reduzido e provavelmente hoje, né, não teriam as aulas didáticas. Mas eu acho que tudo isso vai ter que ser conversado com a família e discutido caso a caso. A senhora falou sobre esse fator emocional, né? A gente está falando de crianças pequenas em relação à sociabilização.
Agora, a gente também tem pré-adolescentes, adolescentes que estão sofrendo muito, ou seja, a gente tem uma geração inteira aí que vai ter um resquício, vai ter uns efeitos colaterais, eu acho, da pandemia em relação a essa parte emocional. Por isso, até a gente entende que o secretário de Estado tem proposto, né, para algumas cidades que se faça nesse primeiro momento esse acolhimento. Não seria uma aula presencial, seriam atividades presenciais, atividades onde as crianças vão conversar, vão interagir, vão de repente falar com uma psicóloga, algumas atividades físicas, eu acho, para ter essa interação necessária. E aí, enquanto pediatra, como é que a senhora vê esse risco-benefício? Como colocar isso na balança e como que o pai e a mãe pode decidir de forma consciente se manda o filho para a escola ou não? Eu acho que a gente vai ter o impacto da pandemia na vida desses adolescentes, dessas crianças, para o resto da vida adulta deles. A gente tem visto o aumento da ansiedade, de distúrbios de sono. A gente teve uma internação no nosso serviço de uma criança que ele achava que tinha Covid e ele chorava cansado. E assim, raio-x normal, exames normais, e ele falava, tia, eu vou morrer com Covid. Então, a gente tem visto uma geração que tem um nível de ansiedade, né? As crianças, elas acabaram recebendo informações que às vezes elas não sabiam lidar. Muitas crianças foram tiradas, né, do contato com seus avós. Então, isso vai ter um impacto muito grande. Em relação ao ensino online, a gente sabe que não é a realidade de muitas crianças, né? Eu estava lendo um estudo ontem que 26% das crianças no Brasil não têm acesso à internet para um conteúdo online adequado. Então, essas crianças estão perdendo muito da parte didática também. Tudo isso tem que ser avaliado pela família. Crianças que têm comorbidades, né? As crianças asmáticas, as crianças que usam medicação para imunidade, ou crianças que são cuidadas pelos avós, né? Essas crianças vão para a escola e têm maior chance de trazer esse vírus para o contato com os seus avós. Então, tudo isso vai ter que ser bem balanceado aí com a família. A gente tem um outro problema bastante recorrente, infelizmente, no nosso país, né, doutora, que é a questão da violência contra a criança, violência doméstica, onde a escola ela é quase que um para-raio em algumas situações. Então, nesse caso, a escola seria uma boa saída nesse momento, mesmo se falando em pandemia? Ou é difícil escolher isso? É difícil colocar isso na balança? A gente tem visto um aumento da violência entre os casais e entre as crianças também. A gente tem visto o aumento dos acidentes domésticos, né? Todo dia no pronto-socorro, a gente brinca que está chegando menos criança doente, né? Porque elas não estão na escola, mas as crianças que caem, as crianças que ficam sozinhas. Muitos setores, Roberta, já voltaram a trabalhar e essas crianças têm ficado sozinhas em casa, muitas vezes cuidadas por um irmão um pouquinho mais velho. Então, as queimaduras, os cortes, as quedas, elas aumentaram bastante na pandemia. E a gente vai ter que observar, essa criança ficava na escola o dia inteiro, o pai e a mãe não podem ficar. Então, é uma coisa que a família vai ter que sentar e colocar na balança. Eu vou dar mais uma apertadinha na senhora. Eu sei que essa é uma decisão das famílias, cada um tem a sua realidade diferente, mas eu gostaria da sua opinião enquanto pediatra, doutora. Supondo uma família estabilizada emocionalmente, onde a criança não sofra nenhum tipo de violência, onde ela não tem nenhuma comorbidade e esteja sofrendo essa questão só do distanciamento social, né, da sociabilização. A senhora aconselharia voltar agora às aulas ou aguardaria mais um período? Eu acho que as escolas também vão ter que fazer uma certa pesquisa, elas estão fazendo, acho que a maior parte delas, né, sobre quem vai voltar. Eu acho que aquela família que está bem estruturada, né, a criança está com condição, uma criança maior, tem uma condição de manter o online, a criança às vezes tem alguma comorbidade, é uma criança que ela poderia se manter até o final do ano letivo em casa. As crianças que têm alguma dificuldade, tem criança que vai para a escola para comer, Roberta, infelizmente a gente tem essa realidade no Brasil. Essas crianças que ficam sozinhas, crianças que não tem ninguém para fazer a lição com ela, essa é uma criança que provavelmente vai ter que ir para a escola. E uma coisa que a gente tem
A gente está com um probleminha com a conexão da doutora. A gente vai para um rápido intervalo, restabelecemos a conexão. Voltamos já já. É só um minutinho, não sai daí. Eu volto já já. ND Especial Saúde está de volta hoje com a pediatra Heloísa Ventura e o nosso assunto, o que a volta às aulas pode representar na vida das crianças e de seus familiares. Doutora, a gente estava falando no bloco anterior sobre esse possível retorno às atividades presenciais agora no mês de setembro, volta às aulas possivelmente no mês de outubro, como decidir se a criança volta ou não, quais os medos, as principais aflições dos pais e dos professores. E aí a senhora estava falando sobre a possibilidade de algumas pessoas esperarem, então, pela tão aguardada vacina. A senhora acredita que essa vacina sai ainda no início do ano que vem? É a nossa esperança, né? Sempre o processo de uma vacina envolve uma série de fatores, porque a vacina, Roberta, ela tem que ter segurança muito alta, porque você vai estar inoculando um agente num paciente que é saudável. Então, o que a gente espera é que essa vacina chegue. Mas o que é importante a gente lembrar, Roberta, é que a gente já tem uma série de vacinas fornecidas pelo governo e esse ano nós tivemos uma das piores coberturas da história. Então, é importante demais que essas crianças que estão em casa, as mães, os pais, os cuidadores, levem essas crianças para deixar a carteira de vacina o mais correta sempre. A gente tem vacinas de algumas doenças tão graves quanto o Covid. O sarampo, por exemplo, é uma doença que tem uma mortalidade enorme em crianças. O Covid, a gente tem ali a transmissão para 2 pessoas, né? Uma pessoa doente. O sarampo, uma criança doente passa para 17 crianças. Vacinas de meningite, BCG, a vacina de tuberculose, uma cobertura super baixa. Né, as vacinas todas ali, a penta, né, a difteria, a tétano, coqueluche, são doenças muito graves na infância e a cobertura está muito baixa. Chega a ser até uma certa incoerência, né, doutora? A gente vê o mundo inteiro torcendo pela vacina da Covid, todo mundo nessa corrida desenfreada, todos os cientistas unidos e as vacinas que a gente tem hoje, na verdade, ninguém está utilizando. A gente tem um dado importante aqui. Pela primeira vez no século, o Brasil não atingiu a meta para nenhuma das principais doenças infantis, segundo o Programa Nacional de Imunizações. Isso, eu acho que realmente, além de todo o problema da Covid, é um fator muito preocupante, como a senhora estava falando, né? Número muito alto. Eu sempre converso, eu vejo a vacinação de H1N1, que é um vírus muito mais grave na criança do que o próprio Covid. Está baixíssima. E assim, é uma vacina que o governo liberou para todas as faixas etárias. Eu não consigo ver a explicação de não poder levar a criança. Está na pandemia, vai de máscara, leva o álcool gel, vai num horário que seja mais vazio, mas não deixe de vacinar o seu filho. A gente tem algumas doenças que estão erradicadas no Brasil, como a poliomielite, só que elas estão ainda tendo casos em alguns locais do mundo, por exemplo, a África. A gente viu no Covid o quão rápido é a disseminação de uma doença pelo mundo. Então, se a gente tem uma baixa cobertura do poliovírus aqui, uma doença gravíssima, né, que pode deixar sequelas para o resto da vida de uma criança que nasceu normal. Então, é uma vergonha a gente ter um calendário de vacina tão rico quanto o que o governo fornece e as pessoas não estarem levando seus filhos para vacinar. Agora, doutora, esse número caiu 27%, agora também não é culpa só dos pais, né? A gente teve também um problema de desabastecimento de algumas vacinas o ano passado, principalmente a pentavalente, vacinas ali da primeira infância. Sim, teve o desabastecimento, mas agora a gente tem um abastecimento normal, então vamos vacinar. Já estamos em casa mesmo, já leva o seu filho, né, Roberta? Está faltando uma conscientização por parte dos pais? A senhora acha que a questão da pandemia afetou ainda mais? Porque esses números, eles vinham crescendo, né? A gente via que algumas famílias já estavam desistindo da vacina. Tem algum um movimento anti-vacinação acontecendo. Agora, é possível a gente reverter com isso, por exemplo, utilizando a questão da pandemia da Covid-19, a importância de se vacinar? Eu acho que a informação é uma grande arma, né? A gente está vendo que é um mundo sem uma doença, sem uma vacina. Imagina todas essas doenças que a gente tem vacina voltando.
A sarampo, eu nunca tinha visto sarampo. Eu vi o ano passado, naquele surto que teve, era uma doença quase erradicada no nosso meio. E está com uma cobertura muito baixa. Então, a gente mora numa região que tem um porto, né? A gente tem uma circulação de pessoas muito grandes. Então, a carteirinha do nosso filho e a nossa carteirinha tem que estar em dia. Porque, por exemplo, a vacina de sarampo, o adulto jovem, muitas vezes, não tem a vacinação, as 2 doses. Então, vá no posto de saúde, deixe sua carteirinha em dia. Então, assim, sobre volta às aulas, a gente não tem definido, cada família define de acordo com a sua realidade, se coloca o seu filho de volta à escola ou não. Agora, em relação à vacinação, né, doutora? Aí não é um conselho, é quase uma ordem. Leve seu filho para vacinar. É uma ordem. Eu acho que é muito triste a gente, como médico, quando vê uma doença que poderia ser amenizada ou ser evitada por uma falta de vacinação, Roberto. Quando eu vejo uma criança falecendo de meningite, ou a gente vendo as histórias da poliomielite, né? Crianças, hoje adultos, né, que têm dificuldade de andar, né, usam cadeiras de roda, por causa de um vírus que tem vacina e a mãe não levou, é muito triste. Muito triste. Doutora Heloísa Ventura, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí, vamos vacinar essa garotada toda, né? Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. E a carteirinha é assim, eu acho que é o maior prêmio de uma mãe, de um pai cuidadoso. Um pediatra adora quando vê uma carteirinha toda cheia ali de carimbos. Ok, muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.